12 de dezembro é dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Essa história começou em 1531, quando a perfeita Virgem Santa Maria de Guadalupe apareceu para Juan Diego, na colina de Tepeyac, no México, há exatamente 493 anos. Foi uma época em que o México sofria uma onda de violências com contínuas violações da dignidade humana, em que a população indígena não tinha crédito nenhum, que ela sofria graves discriminações. Foi uma época bem pesada mesmo, bem tensa. E você pode imaginar, né? Hoje já é difícil os povos indígenas, né, serem respeitados. Então, naquela época, era ainda pior. Nessa data, 12 de dezembro de 1531, no México, o indígena chamado Juan Diego estava indo em direção ao México, né? Ele era recém-convertido ao catolicismo e ele estava indo em direção ao México para participar da Santa Missa, para confessar. Nesse trajeto, chegando numa colina chamada Tepeyac, ele escutou sons diferentes, né? Sons nunca ouvidos antes. E era um barulho de pássaros, e até alguns pássaros eram raros, né? Não era daquela região, e era um barulho muito bonito, que prendeu a atenção dele. E alguém, né, na colina, chamou por ele. E escuta, Juanito, menor de meus filhos, aonde vais? Juan Diego, Juanito, então, caminhou em direção a essa voz celestial, e ao subir a colina, ele se deparou com uma imagem, uma virgem, menina, né, ela era, na história fala que ela era muito jovem, né, conta que ela era muito jovem, então ele se deparou com uma virgem menina, que estava em cima de uma pedra, e essa pedra parecia-se pedras preciosas. E ela estava vestida com um manto, e desse manto saíam-se raios. E ele ficou admirado com tamanha beleza, né, que estava ali à frente dele. Eu vou ler para vocês o diálogo entre Juanito, Juan Diego e Nossa Senhora de Guadalupe na íntegra. Então ele respondeu: minha senhora rainha, minha menininha, irei à tua casinha no México, a Tlatelolco, para seguir as coisas de Deus que nos dão e nos ensina aqueles que são imagens de nosso Senhor, nossos sacerdotes. E ela respondeu: fica sabendo que tem por certo o menor de meus filhos, que eu sou a perfeita sempre Virgem Santa Maria, mãe do verdadeiríssimo Deus por quem se vive, o Criador dos povos, o Senhor destas terras e suas imediações, o Senhor do céu e da terra. Muito quero e desejo que aqui ergam para mim a minha casinha sagrada, onde mostrarei e o exaltarei ao manifestá-lo, onde o darei aos povos com todo o meu amor pessoal, meu olhar compassivo, meu auxílio e minha salvação. Porque eu, em verdade, sou vossa mãe compassiva, tua e de todos os moradores desta terra, e de todos os demais povos que me amem e clamem por mim. Me busquem e em mim confiem, que ali lhes escutarei seu pranto, sua tristeza, para remediar, para curar todas as diferentes penas, suas misérias e suas dores, para realizar o que pretende meu compassivo olhar misericordioso. Vá ao palácio do bispo e diga-lhe que eu te enviei, para lhe revelar como desejo muito que aqui me provejam de uma casa e erejam em um lugar plano o meu templo. Tudo lhe contarás, o quanto é visto e admirável o que ouviste. Tem por seguro que muito lhe agradecerei e lhe pagarei por isso. Te enriquecerei e glorificarei. Por causa disto, muito merecerás que te retribua o teu cansaço e o teu serviço. E em ir solicitar o assunto para qual te envio. Ouviste meu alento e palavra, menor de meus filhos. Vá e ponha nisto todo o teu empenho. Dito isto, ele então continuou seu caminho até a cidade do México. Agora ele tinha, né, uma missão muito importante. Chegando lá, ele encontrou uma certa dificuldade no primeiro instante, né? Haviam dois guardas na porta e eles dificultaram um pouco. Mas quando o Juan Diego conseguiu entrar, né, lá no palácio, falar com o bispo, ele lhe contou tudo que ele havia ouvido de Nossa Senhora, porém o bispo, naquele momento, não acreditou muito, não se dedicou a saber mais, então ele falou para ele voltar no dia seguinte, que ele iria lhe ouvir com mais tempo. E nisso ele pediu um sinal, pediu que Juan Diego, quando retornasse, lhe trouxesse um sinal. Então, Juan Diego retornou, né, ele foi até o encontro da Virgem Maria novamente e lhe contou que o bispo havia lhe pedido um sinal. Então, ela pediu para ele voltar no dia seguinte, que ela lhe daria o sinal para ele levar até o bispo. Chegando em casa, eu não contei um detalhe para vocês. O Juan Diego, ele já tinha uma certa idade, então ele tinha 57 anos, era viúvo, e ele morava com o tio, o Juan Bernardino, que tinha aproximadamente 80, 85 anos, e era como se fosse um pai para o Juan Diego. E ao chegar em casa, ele se depara com o tio dele, muito doente, e praticamente estava à beira da morte.
que ele fez um pedido muito especial. Como ele também era recém-convertido ao catolicismo, com medo de morrer, ele pediu para que Juan Diego fosse até o México procurar um sacerdote e esse mesmo viesse para ele fazer a confissão. Então, com isso, Juan Diego ficou aflito. Então, Juan Diego, ele aflito, né, atendeu o pedido do tio e saiu no outro dia cedinho, ainda de madrugada. Vai ressaltar a inocência dele, né? Como ele tinha um encontro marcado com a Virgem Maria e ele também tinha que procurar um sacerdote o mais rápido possível, o que ele fez? Eu imagino que no raciocínio dele deve ter sido dessa forma. Eu vou por outro caminho, porque pelo caminho que eu tô acostumada, eu vou encontrar com ela e aí eu não vou conseguir chegar a tempo. Então ele mudou a rota dele, foi por outro caminho, porque ele imaginou que naquele caminho sempre ela estava lá. Só que aconteceu uma coisa muito extraordinária. Ao mudar o caminho dele, a Virgem Maria aparece para ele novamente. E ela apareceu novamente. E eis que ela disse para ele: escute, meu filho, não há nada o que temer, não fique preocupado nem assustado, não tema essa doença, nem outro qualquer de sabor ou aflição. Não estou eu aqui a seu lado? Eu sou a sua mãe dadivosa. Acaso não o escolhi para mim e o tomei aos meus cuidados? Que desejas mais do que isto? Não permita que nada o aflinja nem o perturbe. Quanto à doença do seu tio, ela não é mortal. Eu lhe peço, acredite agora mesmo, porque ele já está curado. Filho querido, essas rosas são o sinal que você vai levar ao bispo. Diga-lhe em meu nome que nessas rosas ele verá a minha vontade e a cumprirá. Você é meu embaixador e merece a minha confiança. Quando chegar diante dele, desdobre a sua tilma, o manto, e mostre-lhe o que carrega, porém, só em sua presença. Diga-lhe tudo o que viu e ouviu, nada omita. E naquela época, né, dezembro, não era uma época de vegetação, né? Então era uma época em que estava tudo coberto de gelo. Então as chances de haver rosas ali eram mínimas, né? E ele, então, subiu até o lugar onde ela disse que havia as rosas. Chegando lá, ele se deparou com rosas de todas as cores, de várias espécies, e era um campo assim muito lindo. Eu até consigo imaginar a surpresa dele, né? E o cheiro também que exalava aquele lugar. E ele carregava um manto, né, que era preso ao pescoço, e ele pegou a parte, né, de baixo e levantou. E cuidadosamente ele colheu cada rosa e colocou, né, dentro desse saquinho que ele fez e partiu lá pro México, né, para encontrar com o bispo. Chegando lá, ele novamente encontrou os guardas e ele, né, sofreu ali uma resistência novamente. E só que os guardas eles ficaram muito intrigados com aquilo que ele tinha que entregar ao bispo, né? E logicamente ele deve ter falado que era só o bispo que poderia ver e tal, mas não adiantou. Então um deles chegou perto ali, muito curioso, pegou, enfiou a mão ali dentro do saco e pegou uma rosa. Mas quando ele pegou a rosa, que ele saiu para dar, a rosa sumiu. Ela desapareceu. Então, com isso, né, os guardas também ficaram admirados e curiosos. E o Juan Diego conseguiu, então, entrar lá no salão e falar com o bispo. Chegando lá, ele contou tudo que Nossa Senhora havia lhe pedido, né? E o sinal também que ela havia mandado. Então, ele abriu a sua tilma. E aí, à medida que as rosas foram caindo, a imagem dela foi foi aparecendo no manto. E com isso, o bispo, né, automaticamente já caiu prostrado de joelho, pedindo perdão à Virgem Maria por não ter acreditado, né? Por ter pedido um sinal para acreditar. E todo mundo que estava ali ficou admirado, ficou todo mundo surpreso, né? Imagino que foi um espanto. E eu mesma me coloco, né? Fico até imaginando essa cena. Eu não sei o que eu faria. Mas realmente foi um milagre e foi um sinal muito forte. Né? Que, como eu havia dito, naquela época não tinha como haver rosas. Então, o bispo seguiu com o Juan Diego, né, novamente, até o Monte Tepeyac. E ali ele foi com os guardas e mais algumas pessoas em direção. E ali, né, ele ficou um tempo lá com o Juanito e seu tio, até se construir o templo. Só que aí vale ressaltar uma coisa muito interessante, o que Nossa Senhora disse para o Juan Diego. Naquele trecho onde ela fala para o Juan Diego não preocupares que o tio dele foi curado, é porque naquele momento também, não sei dizer se ao mesmo tempo ou se foi antes ou depois, mas ela apareceu também pro tio dele, o Juan Bernardino. E para ele, ela disse qual o título que ela queria receber, qual era o nome seria dado ao templo dela. Perfeita Virgem Santa Maria de Guadalupe. Então, ao tio dele ela pediu e ele recebeu a cura, né? E Guadalupe é um nome de origem árabe, que significa o curso do rio que leva à luz. Então, a luz de Cristo,
e a água da graça. Olha que lindo isso. E é isso, pessoal. Aqui ficou a minha parte, a aparição da Virgem Maria ao índio Juan Diego. E agora vem a parte mais interessante da história, a melhor parte, que a minha amiga Bruna vai contar para vocês com detalhe, né, tudo sobre a Virgem Maria. Eu espero que vocês tenham gostado. A imagem de Nossa Senhora de Guadalupe é repleta de segredos e mensagens que nós vamos mostrar para vocês agora. O manto de Nossa Senhora de Guadalupe tem várias estrelas ao seu redor, representa um céu estrelado, e o grande detalhe é que essas estrelas desenham exatamente a constelação que estava no céu no dia e horário do aparecimento de Nossa Senhora. Quando se foca nos olhos de Nossa Senhora, é possível ver um retrato do exato momento em que o manto foi descoberto e a imagem apareceu na frente do bispo, que passou a acreditar no mesmo momento. Detalhe que nesta época não havia fotografia, então seria como se os olhos de Nossa Senhora tivessem tirado uma foto, onde aparece inclusive o reflexo do índio. Quando os cientistas colocaram o estetoscópio na barriga de Nossa Senhora, escutaram um coraçãozinho batendo, ou seja, Nossa Senhora estava grávida. E um outro detalhe muito interessante é que as estrelas da constelação formam uma música. É isso mesmo, existe uma música aqui no manto de Nossa Senhora. E é uma música maravilhosa que nos traz muita calma. Nossa Senhora aparece como índia, justamente porque aparece para um povo marginalizado, para um povo que precisa da atenção de Deus, que precisa da atenção do governo. Nossa Senhora sempre vem na forma daqueles mais necessitados. Então, esses são alguns dos grandes segredos do manto de Nossa Senhora, mas existem muitos outros. Essa é a imagem de Maria mais estudada pela ciência e também a que mais intriga os que creem e os que não creem. Agora, conta pra gente aqui nos comentários o que você achou desse grande milagre e dessa grande manifestação de amor da nossa mãezinha por nós.